Olá, turma. Tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam ótimos, né? Apesar desse período pandêmico, mas que Deus dê a saúde de todos nós e que a gente passe, né, por esse obstáculo, infelizmente, que está aí assolando todo o nosso mundo, né? Mas logo, logo, se Deus quiser, estaremos presencialmente nas nossas salas de aulas, né, para realmente termos um contato mais direto. A partir de agora, nós vamos ter um novo assunto baseado numa continuação, vamos dizer assim, do que o professor Rafa colocou antes, né, que eu utilizei as aulas deles, para vocês assimilarem sobre a questão da globalização. Hoje nós vamos analisar como o mundo era dividido através da evolução econômica que aconteceu no nosso planeta. Como se considerava a divisão, né, dos países, a distribuição deles em relação ao potencial econômico e hoje como eles são divididos. Nós vamos ter uma ideia realmente de como cada país se encaixa devido à sua potencialidade econômica. E o que realmente é levado em conta, o que realmente é levado em consideração para distribuir esses países de acordo com esse potencial. O que é que se analisa, né, dentro da sua capacidade? O que é que se realmente coloca em prática para dizer se aquele país é rico ou é pobre, se tem problemas ou não? Então é tudo isso que a gente vai analisar agora, mais adiante, nos slides que a gente vai postar, né, nesse vídeo. E vocês vão fazer simplesmente prestar atenção, analisar bem, faça as anotações para que realmente vocês possam fazer um simulado bem tranquilo, tá ok, minha gente? Então vamos lá e boa aula para todos nós. Então, minha gente, vamos começar a nossa aula destacando o que realmente podemos considerar o que é ser país desenvolvido, o que é ser país que podemos dizer que são ricos, ou aqueles países que não são, o que realmente levam a gente dizer, não, os países tal são ricos e esses países tal são considerados pobres. Então a nossa aula com o tema classificação dos países em grau de desenvolvimento, ou seja, nós vamos ver realmente o que leva a gente classificar os países de acordo com sua potencialidade econômica, tá ok? Esse será realmente o tema da aula para que a gente possa destrinchar e assimilar o que realmente está se passando no nosso planeta, o que realmente nós podemos dizer e acrescentar, e mesmo assim defender, não, o nosso Brasil é um país que se encaixa nessa classificação. Então vamos tentar compreender um pouquinho do panorama mundial e também, é claro, dentro desse panorama mundial, nós entendemos também a nossa realidade, a realidade brasileira, tá certo? Então, de início, eu achei interessante essa figurinha, tá? Esse desenhozinho desses dois, né, cidadãos praticamente debatendo, obviamente pela figura observa-se a condição financeira, né, dos dois, em que eles destacam, né, um diálogo. Esse diálogo, o primeiro, né, o barbudinho, coloca lá para o seu, vamos dizer assim, companheiro, né, seu companheiro do dia a dia, não é isso? Então vamos lá, o que é que ele fala? Sobre, ou melhor, sabe me dizer como funciona esse tal de IDH? Ou seja, ele quer saber o que realmente é esse bendito IDH. A gente vai saber. É importantíssimo nós sabermos o que é esse IDH, que esse IDH vai ser essencial para a gente poder compreender a classificação dos países em grau de desenvolvimento, tá ok? Aí vem o seu amigão do peito, né, companheiro de todos os dias, aí coloca, né, bem legal, bem, a resposta é bem interessante, aí coloca, eu não sei nem como funciona o tal de ABC. Olha só que interessante, gente. O amigo pergunta o que é o DH e o outro já responde, eu não sei nem o que é o ABC. Ou seja, aí está visível que o companheiro dele, né, ou melhor, os dois, na verdade, praticamente são analfabetos ou não tiveram oportunidade de estudar, certo? Então, nesse contexto, a gente vai compreender o porquê realmente esse DH é importante para nós assimilarmos e termos certeza de afirmar qual país é desenvolvido
e qual país é subdesenvolvido, qual país é rico, qual país é pobre. O Brasil, o que é que o Brasil se encaixa? O Brasil se encaixa com um país rico, pobre, desenvolvido. A gente vai entender tudo isso agora no decorrer da aula, tá certo? Então vamos lá. Analisando, tá, os slides, aí nós temos, primeira, divisão do mundo em 3 blocos. Primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. O primeiro mundo, nesse contexto, está relacionado aos países que são aqueles países considerados ricos, capitalistas. Ou seja, o primeiro mundo é formado pelos países capitalistas ricos. O segundo mundo, formado pelos países que tenham, né, a ideia do socialismo, ou seja, que adotaram o socialismo como um sistema, né, econômico, praticamente. E o terceiro mundo, formado pelos países livres capitalistas. Mas para a gente entender isso, a gente tem que voltar um pouquinho às aulas anteriores, que até eu coloquei, né, as aulas do professor Rafa para que vocês compreendessem bem. Primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, gente, foi uma classificação encontrada, tá, principalmente no período pós-Segunda Guerra Mundial, tá, ok? Essa classificação de 3 mundos, ela foi utilizada pela primeira vez, como está esses slides aí, por um demógrafo francês chamado Alfred Salvi. Como é francês, então, né, para a gente falar o nome dele, eu tenho até uma antiga professora minha de francês, quando eu estudei, né, no meu fundamental, melhor, no ensino médio, aí ela colocava que a gente tem que fazer o biquinho. Então, Alfred Salvi, em 1952. Isso por quê, gente? Lembro que na Segunda Guerra Mundial, eu acho que vocês já estudaram, né? Lembram disso? Na Segunda Guerra Mundial, com a derrota, né, da Alemanha nazista, os, né, aliados dividiram a Alemanha em 2 partes. Não foi isso? Praticamente criou-se, né, uma parte oriental e outra parte ocidental. Onde a parte oriental, chamada de Alemanha Oriental, ela praticamente ficou sobre uma certa influência da antiga União Soviética, ou hoje nós vamos conhecer como as 15 repúblicas praticamente independentes, dentre elas a principal, a Rússia, Ucrânia, Letônia. Então a Rússia que tinha o domínio, tá, dessas repúblicas. Esse domínio era praticamente determinado devido à grande influência que os russos tinham nesse bloco, tá certo? Pois eles adotaram o sistema socialista, onde esse sistema praticamente determinava, né, uma total desaprovação do capitalismo. Então ele é totalmente ríspido contra o sistema capitalista. E aí os soviéticos, né, que eram essas 15 repúblicas unidas, que formavam a que nós chamamos de a URSS, que era a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, o socialismo começou a se propagar no mundo. E aqueles países que adotavam o socialismo, praticamente tinham como grande, né, vamos dizer assim, influenciador a ex-União Soviética. Então, nesse contexto, quando o socialismo começou a se propagar, a crescer, né, então, esse demógrafo, por que demógrafo, gente? Porque ele é um especialista no estudo de população. Demógrafo deriva de demografia. Demografia quer dizer o quê? Ciência que estuda a população. Todas as características populacionais vem derivação do grego, né? Demo, certo? Demo e cracia, ou seja, demo, povo, né? E demografia, ou seja, fia quer dizer estudo. Então, estudo do povo, estudo da população. Então ele era especialista em estudar a população, né, de qualquer parte, né, o povo de qualquer, né, país. Então ele colocou o seguinte: devido ao crescimento do socialismo, tá, aí sentiu-se a necessidade de dividir o mundo em 3 partes. Porque nós tínhamos países ricos, capitalistas, mas também nós tínhamos países pobres, capitalistas também.
Lembra o capitalismo, que foi já abordado antes, sistema econômico que preza o acúmulo do capital, a geração do capital. Não é isso? Então, no capitalismo é permitido empresas privadas. Então, se você tiver dinheiro, você pode se tornar um empresário, você ter a sua loja, ou você ser fazendeiro. Né? Se você não tem dinheiro, então o que você vai fazer para se sustentar é vender a sua mão de obra, ou seja, você tem que arrumar um trabalho, né? E através você vende a sua mão de obra através de trabalho para que você tenha uma remuneração, ou seja, um salário para sobreviver. Então, esse é o sistema capitalista, preza o acúmulo de capital. Então, quem tem dinheiro quer mais, quem não tem busca uma forma de conseguir. No socialismo, não, era o sistema que tinha como grande meta, né, a essência do socialismo, né, que é o socialismo até defendido por Karl Marx, né, onde ele criou o movimento chamado marxismo, que era a igualdade social. Só que mesmo a União Soviética, a ex-União Soviética e os países que adotaram o socialismo, nenhum adotaram realmente o socialismo de Karl Marx. Foi a que a gente chamou de socialismo utópico, que é um socialismo mais só nos sonhos. Então, nesse contexto, gente, o que é que aconteceu? Devido a essa, né, distribuição de países ricos, capitalistas, países pobres capitalistas, e surgindo o socialismo, então Alfred Salvi ele achou interessante a divisão do mundo em 3 blocos. Primeiro mundo, os países capitalistas ricos, Estados Unidos, Itália, Inglaterra, Japão, apesar que o Japão naquele período estava quase devastado, mas se recuperou rapidamente depois da Segunda Guerra Mundial, Canadá, né, França e assim por diante. Os países do terceiro mundo são os países pobres capitalistas. Aí a gente inclui o nosso querido e amado Brasil, que nós, né, temos tanto orgulho. Então, o nosso país, Brasil, terceiro mundo, Argentina, México, os países africanos, né, dentre eles, como destaque o Egito, né, Marrocos, África do Sul, né, a China, e assim por diante, Taiwan e assim por diante. E os países socialistas que se encaixaram no segundo mundo, que Salvi ele achou interessante criar esse segundo mundo. Aí quem se encaixou no segundo mundo? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou seja, a União Soviética, né, a ex-União Soviética, Cuba, né, um bom exemplo, a Venezuela, certo? A Coreia do Norte, e assim por diante. A China, que praticamente adotou um comunismo, então não um socialismo meio ditatorial, então a China. Então, nesse contexto, a partir dessa definição, né, de distribuição do mundo em 3 blocos, então nós podemos dizer que nós tínhamos o mundo capitalista rico, primeiro mundo, o mundo socialista, segundo mundo, e o mundo capitalista pobre, terceiro mundo. Então, gente, essa divisão, como vocês observam aí no slide, foi adotada em 1952. E vocês lembram que a Segunda Guerra Mundial ela acabou em 1945, certo? Então, bem fresquinho depois da Segunda Guerra Mundial. E após a Segunda Guerra Mundial, o que fortaleceu realmente o crescimento do socialismo foi justamente o período chamado de Guerra Fria. Tá? A Guerra Fria, ela praticamente foi uma tensão entre o mundo socialista com o mundo capitalista. Praticamente os capitalistas não admitiam o crescimento do socialismo e vice-versa. O socialismo também não queria frear o crescimento do capitalismo. O socialismo, quem liderava o socialismo era a ex-União Soviética, e quem liderava o capitalismo praticamente os Estados Unidos e a parte ocidental da Europa. Então, nesse contexto, havia uma tensão entre esses países, nesses 2 blocos, socialismo e capitalismo. E havia um temor de uma possibilidade de uma terceira guerra mundial, por causa dessa tensão entre eles. Por isso que a gente chamava o período de Guerra Fria, por causa disso. Não houve uma guerra direta entre esses países, Estados Unidos, União Soviética e os europeus, mas havia uma tensão entre eles,
né, o que a gente chama de disputa burocrática, de ameaças, de corrida armamentística. Os Estados Unidos desenvolviam uma arma, a União Soviética queria desenvolver uma melhor, né, com maior potencial. Houve uma corrida nuclear, então desenvolvimento de mísseis nucleares, cada vez mais espionagens se acirravam. Os Estados Unidos ou Europa, né, enviavam os espiões em territórios socialistas, da mesma forma que eles enviavam espiões para os territórios capitalistas. Foi de tal maneira que surgiram muitos filmes voltados para a espionagem, dentre eles 007, né, na Inglaterra, famosíssimo até hoje. Então vocês observam que existem muitos filmes de espionagem, mas inspirados justamente nesse período de Guerra Fria, porque havia essa disputa entre eles de corrida armamentística, de tentar um mostrar que tem mais poder do que o outro. E o que é que eles faziam? Um financiava guerras internas. Exemplo, Vietnã. Vietnã praticamente dividido em duas partes. Estados Unidos apoiavam uma parte, a ex-União Soviética apoiava outra. Coreia do Norte, Coreia do Sul. Do Norte socialista, né, praticamente uma ditadura quase, e a do Sul capitalista. Então o que é que ele fazia? Estados Unidos apoiava a do Sul, ex-União Soviética apoiava a do Norte, mandavam até armas, né, nos escondidos, financiavam, mas havia tensão, só que eles não iam direto, mas por trás, nos bastidores, ficavam apoiando e acabavam tendo, né, disputas internas entre esses dois países, Coreia do Norte e Coreia do Sul, que até hoje existe essa tensão lá. E naquele período, inclusive, né, eles se atacavam. Só que a Rússia, ou melhor, a ex-União Soviética e os Estados Unidos, eles financiavam. Então, essa Guerra Fria, ela só terminou, essa tensão praticamente muito ríspida, só terminou com o fim da ex-União Soviética, com a crise do socialismo e praticamente o capitalismo se tornando, melhor dizendo, o sistema econômico predominante em todo o nosso planeta. E a ex-União Soviética se defragou, ou seja, ela chegou ao fim em 1990. Tá? Então ela perdeu espaço para as repúblicas que formavam esse bloco, né, socialista, que é a ex-União Soviética, se tornaram 15 países praticamente independentes. Então os principais, a gente pode colocar aqui a Rússia, que é o mais extenso, né, o mais poderoso, a Ucrânia, a Letônia, a Estônia, a Lituânia. Tá? Então são os países que hoje são independentes, mas há um tempo atrás eram unidos pela ex-União Soviética, que formavam, né, a ex-União Soviética. Então, com o fim da Guerra Fria, né, com o fim praticamente da União Soviética, praticamente a Guerra Fria acabou. Hoje ainda tem umas tensões? Tem, tá? Porque a rivalidade ainda existe entre Estados Unidos e Rússia, mas aquela tensão exorbitante praticamente chegou ao fim. Só que aí, com o fim da União Soviética, sentiu-se a necessidade de uma nova divisão do mundo, que a gente vai ver mais adiante. Mas esse mapa deixa bem claro, gente, essa divisão. Olhe bem, nós temos aí meio amarelo, né, quase abóbora, Canadá, Estados Unidos, certo? Europa, observem aí, e lá embaixo a Austrália, tá? Esses eram formados o que a gente chama de primeiro mundo, tá ok? Aí vem o segundo mundo, o laranja, praticamente o laranja. Olha aí bem, nós temos a União Soviética, praticamente, que parte da Europa e na Ásia. Aí inclui boa parte, praticamente toda a Ásia, menos o Japão, vocês observem aí. E algumas partes, né, alguns países da África, certo? Aqui no centro da África, praticamente, que adotou o socialismo. Na América, América Latina, tá aqui, olha, o que realmente se destacou, só Cuba, praticamente, né, adotou o socialismo. Né? E até hoje ainda tem um sistema bem fechado, Cuba, certo? Então a Venezuela, mas o destaque aqui maior foi a Cuba. Então nós temos primeiro mundo, esse amarelo praticamente, segundo mundo, o quase laranja, e o terceiro mundo, onde inclusive o nosso Brasil está, o verdinho. Então nesse contexto, essa foi a divisão até praticamente o fim da União Soviética, tá ok?
Aí nós temos aí, como eu já destaquei, o fim da União Soviética, né? Então o fim da União República Socialista Soviética, né? Da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era chamada de URSS, foi determinante para a não mais utilização da primeiro, segundo e terceiro mundo. Ou seja, da não mais a utilização dessa divisão. Realmente, perdeu sentido. Acabou a União Soviética, então acaba praticamente o socialismo, deixou de existir, então não tem por onde mais, não tem mais sentido existir o segundo mundo. Mas, com o fim da União Soviética e com, né, a evolução do capitalismo, né, o capitalismo praticamente sendo o sistema total predominante no nosso planeta, aí surgiu uma nova divisão do nosso mundo de acordo com o potencial, né, socioeconômico dos países. Aí nós tivemos o mundo dividido em duas partes. Mundo desenvolvido, formado pelos países, né, que tinham o grande, vamos dizer assim, um grande potencial, que são os países capitalistas ricos, e que também eram os países que a gente considera os países do hemisfério norte, tá? E o mundo subdesenvolvido, formado pelos países capitalistas pobres, que formam a parte sul do nosso planeta. Nesse contexto, nós temos o mundo desenvolvido, os países capitalistas ricos, e o mundo subdesenvolvido, os países capitalistas pobres. Aí está o mapa, certo? Olha a divisão. Esse mais marronzinho são os países capitalistas ricos, certo? E considerado do hemisfério norte. A exceção é esse daqui, gente. Olha aqui no centro, a Austrália, Oceania, também conhecida a Oceania ou Austrália, como queiram. Por quê? Porque é um país, formado por países ricos, né? A Austrália é um país rico e a Nova Zelândia também. Então, a exceção que se encontra no hemisfério sul. Porque o hemisfério sul, lembram? Linha do Equador, não é isso? Então, divide na parte norte e a parte sul, o hemisfério norte e o hemisfério sul. Então, a Austrália e a Nova Zelândia estão no hemisfério sul, mas são ricos. Então, observe que tem uma linha, essa linha corta os países desenvolvidos dos subdesenvolvidos, essa linha imaginária. E ela faz uma supercurva para chegar até a Austrália. E os países rosas são os países subdesenvolvidos. Então, acima dessa linha, países desenvolvidos, e abaixo dessa linha, países subdesenvolvidos, certo? Agora, uma curiosidade, gente. A Rússia, né, que era formado por que antes formava a ex-União Soviética, a Rússia ainda não tem uma economia totalmente desenvolvida. Só que ela herdou, com o fim da ex-União Soviética, uma tecnologia bem legal, né, uma avançada, com um potencial armamentístico gigantesco, é um dos maiores, praticamente, se não for maior, mas um dos maiores exércitos do nosso planeta, com um potencial realmente de destruição muito grande. E é claro e evidente, isso fez com que a Rússia tivesse, vamos dizer assim, uma admissão para os países desenvolvidos, mas a Rússia tem problemas seríssimos, a exemplo do Brasil. Tá? Então, esses países socialistas que deixaram, que com o fim da Guerra Fria, se tornaram países capitalistas, mas muitos estudiosos consideram como países de transição, eles estão em fase de transição de assimilação do capitalismo. Então eles não podem ser logo colocados como países subdesenvolvidos. Eles estão numa transição, ou seja, no meio caminho entre ou subdesenvolvimento ou desenvolvimento. Ou vão para o lado dos mais pobres, ou conseguem se organizar economicamente e pulam já para se tornar país desenvolvido. Então a Rússia, a Ucrânia, a Romênia são países que realmente têm uma economia, vamos dizer assim, de transição para o capitalismo. Tá ok? Aí nós temos como atual fase do capitalismo informacional, os países subdesenvolvidos são divididos em países em desenvolvimento emergentes e países menos desenvolvidos pobres. O que quer dizer isso, gente? Os países subdesenvolvidos, internamente, alguns têm uma situação um pouco mais satisfatória do que outros. Exemplo, o potencial do Brasil está acima, tá, de um potencial, vamos colocar, do Haiti, aqui na América Latina, né? Então, a economia brasileira está muito mais avançada do que a economia do Haiti, e ambos são subdesenvolvidos. Então, muitos especialistas, principalmente a própria ONU, destacou o seguinte:
que é que a ONU colocou? Não, tem os países subdesenvolvidos, mas dentro dos países subdesenvolvidos nós temos países que têm uma situação bem legal, uma economia mais, né, sustentável, um potencial econômico, tecnológico, científico, né, um potencial de exportação, né, e também de importação. Ou seja, são países que têm realmente uma boa estrutura, uma boa infraestrutura, realmente muito parecido com os países desenvolvidos. E tem outros que têm uma situação péssima, praticamente muitos até mais da metade da população na miséria total, né? Chegando ao ponto de a população, numa renda per capita, não ganhar $1 por dia, certo? Então, nesse contexto, internamente nos países subdesenvolvidos, nós temos uma subdivisão, onde aqueles que têm uma situação um pouco melhor são considerados países, vamos dizer assim, em desenvolvimento, emergentes. É o caso do Brasil, é o caso China, e hoje a China já está num grande patamar, é o caso da Coreia do Sul, do México, certo? A própria Argentina, né, tem umas crises que derrubam, mas depois engatia e começa a andar de novo, né? E assim por diante. África do Sul, Marrocos, Egito e assim por diante. São países que têm um potencial bem respeitável. Então, esses são países emergentes. E os países menos desenvolvidos são aqueles países realmente com situação péssima, caótica. Mais da metade da população passando sérias necessidades. Então, nesse contexto, dentro dessa subdivisão dos países, nós vamos encontrar, tá, no bloco subdesenvolvido, algumas situações favoráveis e outras situações favoráveis. Mas não quer dizer que, mesmo o caso do Brasil, tendo a situação privilegiada para o mundo, mas o Brasil também apresenta sérios problemas sociais, como a gente já sabe muito bem, e principalmente nessa pandemia, aí que ficou mais visível, não é isso, minha gente? Aí nós temos esse mapa destacando, tá? Esses de azul que vai mais nos interessar são os países emergentes, certo? Então, olha só. Deixa eu manusear o mapa para destacar aqui o nosso país, Brasil. Tá aqui o nosso país, o Brasilzinho, né, que tanto amamos e ao mesmo tempo odiamos. Ou não é, gente? É um caso, é o famoso entre... Não sei se vocês lembram, né? Da época de vocês, mas quando era mais, né, mais novinho, quando logo se lançou a dupla Leandro e Leonardo, a primeira música de sucesso era Entre Tapas e Beijos. Então, é aquela questão, nós amamos e ao mesmo tempo odiamos, né? Batemos e ao mesmo tempo beijamos. Olha aí, ó, nosso Brasil, país emergente, né? Tem uma boa tecnologia, um potencial industrial muito grande, não é isso? Nós encontramos grandes empresas transnacionais, né, conglomerados, e devido a esse potencial reflete também na classificação econômica, né, em que o país Brasil, hoje nosso país amado, é um país emergente. E aqui nós temos, olha só, destacando a Rússia, China, não é isso? Taiwan, Índia e assim por diante. E outra coisa interessante, esses países, por que são emergentes também? Outra característica muito importante, olha aí, vão anotando, gente, vão anotando. Porque esses países têm um grande mercado consumidor, um potencial de absorver os produtos dos países desenvolvidos, certo? Então, exemplo, quem não gosta de uma Coca-Cola, né? Então, a Coca-Cola é uma empresa transnacional, não é isso? E aí, é claro, a gente gosta de uma cocazinha e tal, mas a gente está dando lucro a quem? Aos donos da Coca-Cola, que moram justamente, são donos lá nos Estados Unidos, é uma empresa norte-americana. Então, nós, brasileiros, somos viciados em Coca-Cola, justamente através da propaganda, é claro e evidente, e aí faz com que nós tenhamos essa necessidade de tomar uma Coca-Cola e dar lucro para os norte-americanos. Então, imagine 240 milhões de pessoas no Brasil. É um mercado consumidor muito atrativo, com poder, né, de compra razoavelmente satisfatório. Então, os países emergentes também, eles funcionam como um mercado consumidor atrativo para os países ricos. Anotem aí, gente. Ok? Deixa eu reduzir o mapa, senão não passa. Próximo slide. Desde 1990, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, tá certo? Calcula e divulga o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, para avaliar o grau de desenvolvimento de um país. Gente, olha onde nós chegamos. Para um país ser considerado desenvolvido, para um país ser considerado subdesenvolvido, ou para um país ser considerado emergente, ou país considerado pobre, né, como diz no popular, pobre e errado mesmo,
certo? A ONU, ela se baseia num índice, certo? Esse índice chamado IDH. Lembra daquela figurinha que os dois amigos estavam conversando? E aí, vocês poderiam dizer o que é o IDH? Eu não sei nem o que é o ABC, quanto mais o IDH. O que é o IDH, gente? Aí, Índice de Desenvolvimento Humano. O que é esse Índice de Desenvolvimento Humano? Ele, na verdade, é uma análise vamos dizer assim, dados de um país. Esses dados, né, dentro desse país, baseado na situação socioeconômica. Então, são dados socioeconômicos de um país. E esses dados socioeconômicos, eles são importantes para classificar o país, se ele vai ser considerado rico ou pobre. Nesse contexto, olha aí, o IDH é medido de 0 a 1, que é o nível que eles, né, classificam. Então, quanto mais se aproxima do 1, é porque o país é desenvolvido, é rico. Quanto mais se afasta do 1, é porque o país está entrando no abismo, está no abismo. Então, o IDH é medido, entre parênteses, de 0 a 1, através de análise de 3 fatores socioeconômicos. Educação, ou seja, escolaridade, saúde, que a saúde está relacionada à expectativa de vida, e distribuição de renda populacional, ou seja, renda per capita. Primeiro, educação. É o nível de escolaridade da população de um país, ou seja, a educação brasileira. Então, quantos são alfabetizados? Dos 100% da população, quantos por cento são alfabetizados? E quantos por cento frequentam tantos anos na escola? Qual o ano, né, de frequência de um brasileiro na escola? Para vocês terem uma ideia, gente, no Brasil a média de ano de frequência de escola não chega a 8 anos, é entre 7 anos, 7,2, né, 7 anos e 2 meses de escola. Insuficiente para os padrões do país rico. Certo? Então, nós estamos ainda muito aquém. A educação brasileira está muito aquém do necessário para se tornar realmente um país desenvolvido. Ainda nós temos um analfabetismo considerado um pouco alto, mesmo diminuindo bastante, mas a qualidade da educação brasileira, infelizmente, não é suficiente. Tá? Então, nós temos muitos, como diz, diplomas, né, distribuídos aí de forma em que os seus, né, ou seja, os seus donos desse diploma são considerados como alfabetizados, mas que nível de compreensão ainda está muito aquém, tá? Então é como se fosse um analfabeto funcional, ou seja, ele praticamente tem escolaridade, mas não tem a capacidade real que faz jus ao seu diploma, certo? Saúde, ou seja, expectativa de vida. Então, se é um bom investimento na saúde, um ótimo investimento, a tendência da população viver muito tempo. Então, nesse contexto, os países ricos, a média é de 76 acima. O Japão passa de 80 anos a expectativa de vida dos japoneses. No Brasil, década de 90 era 60 anos, 60 e poucos anos. Hoje nós temos perto de 70, por aí. Tá? Então está abaixo ainda do potencial realmente que o Brasil tem, um país riquíssimo, que nós temos várias riquezas naturais, potencial incrível, mas infelizmente não há um investimento adequado. E distribuição de renda populacional, que nós chamamos de renda per capita. Olha aí, anotem aí, gente. O que é essa renda per capita, gente? É tudo que o país produz, que a gente chama de PIB, ou seja, Produto Interno Bruto, tudo que o país produz, distribuído pela sua população, certo? Então, o Brasil produziu esse ano tanto. Então, divide esse tanto para a população, 240 milhões de brasileiros. Então, o resultado vai dar o que nós chamamos de renda per capita, tá certo? Então, exemplo, R$1.000 dividido para 100, então, certo? Aí vamos dizer que deu 10, não é isso? R$1.000 dividido para 100 deu 10. Aí o que é que acontece? Para 10 pessoas, né? Então, vamos dizer que é o melhor, R$1.000 para 100 pessoas, aí deu R$10, certo? Aí vamos dizer que a renda per capita é justamente os R$10, certo? Então, a renda per capita daquele local foi de R$10. Por quê? O produto interno bruto foi 1.000, a população era 100 pessoas, então os 1.000 dividido por 100 deu 10. Então, a renda per capita é R$10. É um exemplo que eu estou dando, viu? Um exemplo simples. Então, a renda per capita é isso. Produção total do país dividido pela sua população. O Brasil produz bilhões, tá, por ano,
dividir pela população, aí vai dar um número que a gente chama de PIB, Produto Interno Bruto. Tá certo, minha gente? Então, esses três fatores são determinantes para destacar o que é o IDH. E, analisando isso, quanto melhor for esses índices, maior o IDH. E se for maior o IDH, então quer dizer que esse país está chegando a se tornar um país desenvolvido, ou se não já for um país desenvolvido com uma situação muito privilegiada em sua população. E aqui nós temos uma tabela finalizando para vocês terem uma ideia sobre o IDH, gente. Depois, na aula, vocês com calma podem dar pausa e analisarem. Só destacando rapidamente, senão vai ficar muito longo. Aí vocês têm a Noruega, quase 1, né? Quase 1%. Olha aí. É um dos países hoje que tem a melhor situação socioeconômica no nosso planeta. Ou seja, a população vive bem, uma boa assistência à saúde, educação, praticamente não existe analfabetismo, tá? Então, consequentemente, reflete na questão socioeconômica e, desta forma, faz com que a Noruega seja considerada um país desenvolvido, certo? Então, você já tem destaque a Noruega, Dinamarca, né? Tem os Estados Unidos mesmo. Aí esses países são considerados países desenvolvidos, tá ok? Países desenvolvidos. Agora, olha aqui, só para vocês destacarem depois a tabela, mas vamos destacar o Brasil, tá ok? Então vamos lá. Aqui, ó, Brasil, Zil. Olha aqui. Olha bem, gente, a posição do Brasil. Olha, no mundo. Eita, Brasilzinho, 75. Já pensou? 75. 75º. Ô, Brasilzinho do meu coração. Porque nós temos sérios problemas, gente. Tá aí a pandemia agora deixou bem claro. Educação ainda é muito precária. Saúde, né? As filas do SUS nem se passa. Quando você vai marcar um exame, bota tempo, você morre primeiro e não consegue o exame. Não é isso? Tá complicado. Então o nosso Brasil está muito aqui. A distribuição de renda não é, né, vamos dizer assim, apesar de ter uma grande produção interna bruta dividida pela população da alta, só que infelizmente na realidade, né, poucos ficam, que a gente chama de concentração de renda, né, minha gente? Ou seja, pouquíssimos têm altos, né, salários, propriedades, e a maior parte dos brasileiros nem terra nas unhas, não é isso? Então, infelizmente, tá aí o nosso Brasil em destaque negativo, tá ok? Então, gente, a gente encerra por aqui, senão a aula vai ficar muito longa. Um forte abraço, se divirtam, curtam bastante a nossa aula, façam anotações e podem perguntar no meu PV que a gente tira as dúvidas, né, que estiverem ainda, vamos dizer assim, aquecendo ou queimando os neurônios de vocês, tá ok? Pode contar com o professor Lego a qualquer hora, a qualquer momento, e aí eu respondo no nosso PV, tá certo? Então, boa aula, tá? Se gostem bastante dela e até a próxima oportunidade. Forte abraço, minha gente!